Para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, nós estamos chegando com uma notícia bomba para você. A esposa de Alexandre de Moraes vai tomar bomba vinda direto dos Estados Unidos. É a próxima a ser sancionada e me parece que essa semana nós teremos uma semana magnífica. Ou, dentro dessa semana, um dia magnífico. Sejam bem-vindos. O nosso programa já está no ar, comentando com você as novas sanções vindas e a resposta de Donald Trump contra a agressão de Alexandre de Moraes contra Jair Messias Bolsonaro. Trump está preocupado com o Brasil, diz jornalista que publicou Vaza Toga 2. Em entrevista ao Oeste com Elas, Mike Schellenberg disse que fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos da América confirmaram que as autoridades estão atentas à situação no Brasil. Uau, meus queridos. Na segunda-feira, dia 4, Schellenberg usou sua plataforma chamada Public, para publicar uma reportagem dos jornalistas David Agape e Eli Vieira. Mensagens incluídas no artigo revelam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, usou a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para investigar os detidos do 8 de janeiro e prendê-los com base em publicações de redes sociais. Gente, o que Alexandre de Moraes fez, eu vou contar para você aqui em simples palavras. Ai, fulano é suspeito, né, de ser aí de direita. Confirma na rede social dele se ele é mesmo. Vê se ele falou mal do Lula, vê se ele falou mal do PT. Não, você não ouviu errado, não. Não. Isso daí está até preocupando os Estados Unidos. Ontem saiu uma publicação do Departamento dos Estados Unidos que condena a prisão de Jair Bolsonaro, comentou Schellenberg. E eu também sei com base em várias fontes, que Trump está muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. As tarifas seguirão por isso. Ele também acrescentou que o mundo está observando e tentando entender a atual situação no Brasil. O vice-secretário de Estado norte-americano, o Christopher Landau, ele usou as redes sociais para manifestar sobre a decisão de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Na segunda-feira, dia 4, o político afirmou que o caso arrasta a corte e o país para uma ditadura judicial. Conforme disse a matéria aqui, os Estados Unidos, o mundo está de olho no que está acontecendo no nosso Brasil. E eu vou falar um negócio para você, tem hora que dá vergonha de ser brasileiro. Tem hora que dá vergonha de algumas instituições que eram para nos servir de orgulho, sabe? Quando você olha assim e fala, caramba, nesse Brasil a justiça funciona de verdade. Aqui não tem para vagabundo, mas também não tem para inocente. Inocente não é colocado atrás das grades à toa, simplesmente por vontade ou por ideologias políticas. Não. Isso era para nos encher de orgulho. Sabe? Mas o país está dividido. É Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, dane-se. Vai ficando gostosa a partida de futebol, né? Aí o que o árbitro entra pelo meio? O árbitro tem lado. É a mesma coisa de você assistir, por exemplo, Corinthians e São Paulo, ou Corinthians e Flamengo. Aí chega lá, o juiz tá com a roupa do Flamengo. Olha só. O que nós estamos vendo no Brasil, claramente. Beleza? E, meus queridos, como eu disse pra você, cadê a música? Olha aí, na tela do Abordo Notícias. Trump avança para sancionar a esposa de Alexandre de Moraes após a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Depois
de o ministro do STF determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o governo de Donald Trump passou a discutir novo pacote de sanções. Alô, Alexandre, tava dando beijinho no ombro, né? Indo ver jogo do Corinthians, mostrando o dedo do meio. Afinal de contas, só ele estava sancionado. A esposa não estava. Mas, Fábio, o que sancionar a esposa de Alexandre de Moraes traz de impacto para a vida do Moraes? Esposa é braço financeiro de Moraes e será sancionada, diz Eduardo Bolsonaro. Você acha que o Alexandre de Moraes ganhando, eu acho que 40 e poucos mil reais por mês, aí tem um desconto gigantesco? O Lula diz que ganha 46, sobra 21 depois dos descontos, né? Você acha que Alexandre de Moraes, ganhando 40 e poucos mil, desconta isso, desconta aquilo, tem condições de usar um relógio de 300 mil reais? Você acredita nisso? Não tem, né? Pois é, meus queridos. Sabe por quê? Porque o braço financeiro, isso nós já falamos lá atrás, nós já havíamos nos posicionados, já havíamos trago a notícia a respeito disso, desse posicionamento. O Donald Trump descobriu que a maior fonte de renda, não só de Alexandre de Moraes, mas de um Gilmar Mendes da vida, outros ministros que têm escritório de advocacias tocados pelas suas esposas. Ou seja, esses caras, eles pegam causas milionárias no escritório da esposa. Então é de lá que vem a renda familiar, não é do salário de ministro, tá bem? Eu digo diretamente. Indiretamente eu não posso afirmar nada, porque você sabe, né? Num país onde alguém disse seguir a Constituição não é golpe e tomou cadeia, imagina só, né, o que sobra para esse gordinho, tá? Se for falar o que me dá vontade de falar. Tá bem? Então vamos aqui, né? Tocando o barco do nosso programa. A gente precisa falar por muitos e muitos anos as verdades que acontecem nesse Brasil. E é por isso que eu não gosto de avançar muito o sinal. Eu vou aqui mordendo, né? Comendo pelas beiradas. Tá bem? Então o que acontece, meus queridos? Segundo Eduardo, a esposa de Alexandre de Moraes deverá sofrer as mesmas sanções que o ministro Alexandre de Moraes. A bomba está para explodir esta semana. É uma semana de vitórias para a oposição. Alexandre de Moraes está sendo isolado pelos ministros. Tem ministro poderoso que ficou louco da vida com a ordem de prender Jair Messias Bolsonaro. Achou desnecessária, achou abusivo o que Alexandre de Moraes fez. E eles, uma hora, vão acabar isolando totalmente o ministro. Presta atenção. Eduardo Bolsonaro articula sanções de Europa e Mercosul contra Moraes. Tá chegando mais explosões com a força que Eduardo está tendo o mundo afora. Após sanções dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro busca que outros países punam o ministro Alexandre de Moraes. E tinha gente falando que eu tava na pior, né? Lembra desse meme? Se isso daqui é estar na pior, eu não sei o que é estar bem. Ah, Fábio, eu não lembro desse meme. Ah, isso é problema seu, você não é velho igual eu, né? Ou é muito mais velho do que eu, não sabe dessas coisas, né? Então dá um Google aí e procura aí, tá bem? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, está lutando em países da Europa e também do Mercosul para que eles possam se unir aos Estados Unidos na imposição de sanções ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Parlamentar autoexilado nos Estados Unidos,
detalhou os seus planos em entrevista ao Metrópolis nesta terça-feira, dia 5 de agosto. A gente vai conseguir fazer o mesmo movimento. Denunciar as violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes, foi o que disse Eduardo, que pretende viajar para a Europa após se certificar de que não está na lista de procurados da Interpol. Eduardo disse ainda achar que o melhor é que os Estados Unidos não apliquem mais tarifas contra o Brasil e foque em novas sanções contra autoridades. O governo de Trump aplicou em 30 de julho a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O nome do magistrado consta no sistema do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que administra e aplica programas de sanções, e também no site do Departamento de Tesouro. A lei é usada para punir estrangeiros. Na prática, as sanções da Lei Magnitsky afetam os sancionados principalmente por meios econômicos, como o congelamento de bens e contas bancárias em solo ou instituições financeiras, norte-americanas. De acordo com o governo dos Estados Unidos, qualquer empresa ou bem relacionado ao ministro dos Estados Unidos estão bloqueados. Cidadãos norte-americanos também estão proibidos de fazer negócios com o ministro. Moraes não pode fazer transações em empresas do país, como usar cartão de crédito e com bandeira dos Estados Unidos, por exemplo. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos uma empresa, que ela não é uma bandeira americana. Uma empresa. O resto é tudo bandeira internacional, é tudo bandeira americana. Então, nessa semana pode explodir Lei Magnitsky contra a mulher de Alexandre de Moraes, tá bem? E também Eduardo Bolsonaro está se articulando para conseguir sanções contra Moraes no Mercosul e também na Europa. Falando em Europa, olha aí, líder da direita em Portugal pede que Moraes seja barrado no país. André Ventura chegou até a dizer que prenderia Lula, se ele fosse o primeiro-ministro de Portugal e Lula pisasse lá. André Ventura, líder do partido de extrema direita, da ultradireita, Eu vou ser um pouco mais tranquilo, porque essa matéria é do portal Metrópolis, tá bem? Eu vou trazer assim: líder do partido extremista de direita, o partido Chega, disse que vai pedir sanções contra Moraes por conta da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Lembrando, minha gente, que a ida do Eduardo até a Europa vai acelerar as coisas, tá? Vai acelerar aí o que está para explodir também lá na União Europeia. Uma aguinha para comemorar, enquanto você dá o Pix e comenta o número do seu like e comenta 14. Comenta 14 aí. Água boa, só encher demais o copo. Então comenta 14, para que eu possa saber que você chegou até aqui nesse momento, no momento desse vídeo. 14, vai comentando aí e ajudando o Abordo Notícias. Beleza? Aqui, ó, vamos pra frente, porque atrás vem gente. Olha só, prisão de Bolsonaro eleva tensão entre Estados Unidos e Brasil, é o que avalia Steve Bannon. Quem é ele, Fábio? Steve Bannon, ele é um ex-conselheiro de Trump e um dos nomes mais respeitados da direita no mundo, tá? Um dos nomes mais respeitados na direita mundial é Steve Bannon. E ele foi explosivo aí ao falar sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Ele usou a rede social X e reforçou que a medida foi aplicada depois da divulgação de mensagens que comprometem o ministro
Alexandre de Moraes. Vem muita bomba essa semana, gente. Você prepara o seu coração, porque vem muito mais bombas direto dos Estados Unidos, tá? E algumas novidades aí que eu vou estar trazendo também ao longo do nosso programa, ok? Eu pulei aqui o vídeo, mas não tem problema não, ainda está a tempo, tá? Eu tinha 2 vídeos antes da reportagem do Steve Bannon, tá? Então eu vou trazer os vídeos e depois eu vou ler a matéria do Steve Bannon, porque é importante, tá bem? Aqui para você que acompanha o nosso programa, onde você estiver com a gente. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Meus amigos, só redondamente enganado, hein? Redondamente enganado. Valeu, Eduardo Bolsonaro, parabéns pelo trabalho, né? Parece que essa semana a gente vai ter uma semana Magnitsky de novo, não é isso? Me parece que a bomba vai explodir novamente essa semana. Animado como eu? Pois é. Não tem volta. Segundo Paulo Figueiredo, acabaram as fichas de Alexandre de Moraes. As nossas não. Ou seja, a oposição está em vantagem e Alexandre em desvantagem. Explode tudo, Paulo Figueiredo. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender. Não adianta. Prender o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? E agora? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá a resposta dos americanos? Se vocês têm, se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. Ai, meus queridos. Tem tiro, porrada e bomba chegando nessa semana explosiva. Tá ligado no Aborda Notícias? Que bom é ter você por aqui. Não esqueça de ajudar, não esqueça de colaborar com o nosso programa, tá bem? 1195-275-3898. O Pix tá aqui, logo abaixo aqui para você ajudar. Ministros do STF discordam da prisão de Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes não repercutiu bem nos bastidores da Suprema Corte. Olha só, meus queridos, a explosão aí que Alexandre de Moraes está prestes a
causar no Brasil. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada por Moraes, em virtude de suposto descumprimento de cautelar, não repercutiu bem entre membros do Supremo Tribunal Federal. Dr. Jeffrey disse que esses membros é Gilmar Mendes, tá? Presta atenção. A Oeste apurou que ministros discordaram do ato. Em caráter reservado, um integrante da corte classificou a decisão como precipitada. Outro membro do tribunal diz que mais sensato seria esperar o desfecho do julgamento da ação penal, que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Réu, nessa ação penal, Bolsonaro tem poucas chances de escapar de uma eventual condenação. De acordo com mais um juiz do STF, o ato de Moraes acirra os ânimos da política, sobretudo depois das sanções dos Estados Unidos. Embora publicamente a corte tenha adotado um discurso de altivez perante os Estados Unidos, nos bastidores, ministros manifestam receio com a relação a patrimônio no exterior. Também a respeito de seus familiares que podem ser alvos de punições. Na semana passada, o Oeste revelou que a nota institucional do STF em apoio a Moraes, devido ao juiz do STF ter sido alvo da Lei Magnitsky, não foi acordada com todos os membros da corte. Ministros, por exemplo, nem sequer foram consultados a respeito do documento. Horas depois, um possível racha que as sanções provocaram entre ministros ficou exposto. Isso porque 5 dos ministros, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia, não compareceram ao jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizou no Alvorada. A reunião teve presença do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Flávio Dino, Moraes, Cristiano Zanin e o decano, o Gilmar Mendes, que articulou o encontro ao lado de Barroso. Além deles, receberam o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Só aqui, só os sancionados, né? Paulo Gonet, pau na máquina, Ricardo Lewandowski, pau na máquina, Gilmar Mendes, pau na máquina, Flávio Dino, Moraes, Cristiano Zanin, todos aqui sancionados, né? Estão com o visto americano cancelado. E dá trabalho para conseguir um vistinho americano, hein? Um vistinho americano dá trabalho. Você sabe o que dá trabalho? Conquistar patrimônio público ou patrimônio no exterior. Patrimônio privado, né? Isso dá trabalho. Anos e anos trabalhando, defendendo a democracia, a justiça e a soberania brasileira. Aí vão lá e compram mansões nos Estados Unidos. Ô, gente, o bastidor em Brasília, eu estou agora, vou fazer como a Daniela Lima, né? Vou pegar meu celularzinho aqui, né? Tô adorando a figurinha que o ministro tá mandando. Tomou na tarraqueta, sua louca, né? Daniela Lima foi mandada embora. A Globo vai se tornar uma emissora de direita. Você tá vendo os comentaristas da Globo? Olha eu fugindo do assunto, mas tá dentro do escopo aqui. Você viu jornalista da Globo falando algumas verdades, principalmente a Alexandre de Moraes? Medo da Magnitsky, né, Rede Globo? Plim, plim. Medo da Magnitsky. Plim, plim. Terra estranha com gente esquisita, né? Vou fazer... segundo as minhas fontes, né? Ela fica olhando pra fonte, né? Pro celular desligado. E um dia eu vi. Ela não... Que eu tô falando com o fulano aqui, tava desse jeito assim a tela, ó.
Desse jeito. Não, porque o fulano, e desse jeito aqui a tela. E aí, meus queridos, segundo as minhas fontes lá em Brasília, tá? Isso deu rolo. Esse negócio envolvendo família de ministro, isso deu rolo. Sabe por quê? Anos e anos defendendo a democracia, para juntar um dinheirinho, né? Trabalhando suado, né? Os ministros, para daí juntar um capitalzinho lá nos States. E o que aconteceu? Vai ficar sem. A filha do Barroso não teve que vir embora? O filho, não, né? Pegou férias coletivas na empresa que trabalha, né? Lá nos Estados Unidos. Ó, férias coletivas até você resolver essa situação. Se manda, meu. Pegou mal. Tá bem? Pegou mal. E pelo que eu vi, é aquela velha história. Quem tem medo até ministro. Ó, um novo ditado popular brasileiro. Quem tem medo até ministro. Porque você, meros mortais, se a gente usar a rede social para falar mal deles, a gente toma na cabeça, né? Pode ser até preso. Pode ser até preso, diga-se de passagem. Podemos ser até presos. Mas existe uma ferramenta poderosa chamada Magnitsky. E essa semana pode ser poderosa, tá bem? Mas vocês viram? Mandaram a Catanhede embora, Daniela Lima, da Globo. Parece que a Globo News, segundo os bastidores, vai adotar um editorial mais à direita. Eu não estou dizendo bolsonarista não, tá bom, gente? Algo mais à direita, porque eles têm um negócio também agora, meio que virou moda, né? Chamar de direita centrista, né? Aí eles gostam dessa turma, Kassab, eles gostam dessa turma aí, dos partidos de centro, né? Enfim, meus queridos, parece que está sendo pesado carregar o fardo de Alexandre de Moraes, não só entre os ministros, mas também a velha imprensa, a Globo Lixo, tá? Tiro, porrada e bomba, meus queridos. Semana de vitória. Ah, mas prenderam o Bolsonaro, Fábio. Agora, o que mais eles podem fazer? Prenderam já o Bolsonaro. Agora você, parlamentar, tontão, aí de oposição, você vai fazer o quê? Já prenderam o Bolsonaro, meu amigo. Era o pior que eles poderiam fazer. Já prenderam o Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Tá com medo de ser o próximo? O pior eles já fizeram. E olha que tem muito parlamentar aí que a prisão dele nem importa. Pronto, falei. Liguei o dane-se. Pronto, falei. Porque é tão inútil quanto o mandato dele. É tão inútil quanto o mandato. Já falei aqui, tem parlamentar que não se posiciona com medo de perder o mandato. Adianta ter o mandato e não fazer nada? Não me posiciono porque eu posso perder o mandato. Aí eu tenho um mandato, não me posiciono, o que nós queríamos, porque pode perder o mandato. Então ele prefere ter o mandato e ser uma voz silenciada. Seu tonto. É por isso que o Brasil está como está. Porque é feito, é operado por vagabundos que ainda estão no PL, no partido de Bolsonaro, que ainda dizem ser conservador, cristão, né? Só falta... Vive arrotando... Como é que eu vou colocar isso aqui pra você? Tá, passa uma imagem que é uma pessoa de bem. Eu falaria, ficar cagando regra por aí. Não, porque eu sou cristão, porque eu sou conservador, porque eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, porque por mim não deveria liberar isso, não deveria liberar aquilo, mas é um bosta! Na hora de se posicionar, na hora de grudar as coisas, sabe? Puxar a rédea, falar aqui não, pica-pau. Aqui não. E tem vagabundo desse jeito. Paus montes, você vê por aí. Você viu o que o Malafaia fez, né? Na manifestação. E posterior também. Porrada em muita gente aí que arrota ser de direita, conservador, cristão, é isso, é aquilo outro. E que não se posiciona.
tá? E eu tô com o Malafaia nesse quesito, eu tô com ele, tá bem? Aí é por isso que a ajuda vem lá de fora. Por quê? Porque aqui tem um monte de medroso. Ai, porque se eu me posicionar, eu tenho uma raiva, gente, disso. Porque se eu me posicionar, eu perco o meu mandato. Aí eu tenho um mandato, não serve pra nada, mas eu perco o mandato. E não serve pra nada o mandato. Cara, eu fico louco com isso. Aí por conta de muitos bunda mole, aí vem a ajuda de fora. Só que, meus queridos, eu preciso enaltecer o trabalho de alguns, tá? Tá faltando 3 senadores. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui, ver se esse número mudou. Vai que esse número mudou, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer essa pesquisa aqui. São, deixa eu ver, 38. Gente, isso aqui é motivo de orgulho, tá bom? A gente lutou pra isso daqui. Ó, placar nacional, impeachment de Alexandre de Moraes. 38 favorável, 24 indefinidos e 19 contra. Fábio, o que isso significa? Significa, se eles tiverem a maioria, não depende desse cara aqui, ó. Tá? Não depende desse cara aqui que está entre os indefinidos, que é o presidente do Senado. Tá bom? Não depende. Esse outro aqui também, pra mim, eu vou falar um negócio pra você, esse cara é um tipo de cara que eu não consigo entender. Tá bom? Ciro Nogueira. Tava lá com o Bolsonaro. E porque o capitão é isso, o capitão é aquilo. E foi fazer uma visita, né? Ao Bolsonaro. E eu vou até falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas tá aqui como indefinido. Meu Deus do céu, gente. Ó, Confúcio Moura. Esse cara aqui, ó, tá como indefinido. Ele é do estado que eu estou agora. Estou aqui visitando o estado de Rondônia. Tá bem? Algumas pessoas comentando, Fábio, você parece que tá meio cansado. Tô, gente, tô meio cansado. A gente tá vivendo aqui com a situação familiar, tá bem? Uma questão de saúde, até por isso que eu estou aqui. Não sou eu, estou bem, mas é a avó da minha esposa, né? E todo mundo triste aqui por conta da situação que ela está, tá bem? Hospitalizada e tal. Viajei aí quase 3 mil quilômetros. Mas voltando aqui no Confúcio, tá aqui o indefinido. Resumindo, gente, se esse número aqui for para 41, tá faltando 3. Não depende desse cara aqui, ó. Davi Alcolumbre. É a mesma coisa se fizesse isso aqui. Big Brother, né? Vai eliminando, né? Então, ó, não depende dele para colocar em pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. Tá faltando só 3. Lembra que eu falei? A gente precisa enaltecer o trabalho deles agora, nesse momento, né? Tomara que a gente consiga, tá bem? Tomara que a gente possa conseguir. Parlamentar dos Estados Unidos, lembra da ajuda de fora? Porque alguns aqui não fazem o seu papel. Aí está ela. Parlamentar dos Estados Unidos, sobre prisão de Bolsonaro, Moraes abusou do poder. A deputada republicana Maria Elvira Salazar usou as redes sociais para afirmar que o ministro do STF coloca a democracia do Brasil em risco. Parabéns, Maria Elvira Salazar é a deputada trumpista, a deputada bolsonarista. Força, minha querida. Força, tá bem? Força no seu posicionamento, tá? Olha isso daqui, gente. Isso daqui foi revelado agora. E o Eduardo Talhaferro tem muita coisa para contar. A chefe de gabinete de Alexandre de Moraes explodiu a bomba no peito, tá? E ainda tem muita coisa para ser revelado. Mas olha só o que saiu até agora. Moraes tinha um departamento de eugenia ideológica, diz jurista André Marsiglia, vê violação de princípios básicos do direito nas práticas da equipe do ministro Alexandre de Moraes. Aqui, reportagem da Oeste que eu quero destacar para você ao vivo aqui no nosso programa.
O jurista e comentarista político André Marsiglia, ele afirmou na última terça-feira, dia 5, em suas redes sociais que os novos vazamentos que envolvem assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, revelam práticas de eugenia ideológica. As mensagens divulgadas no site Civilization Works mostram que os servidores classificavam manifestantes dos atos do 8 de janeiro com base em suas publicações, que influenciou inclusive em prisões e condenações. O documento chamado Vaza Toga 2, number 1, foram expostos pelos jornalistas Eli Vieira e David Agape nesta segunda-feira, dia 4. Conversas de assessores de Moraes em um grupo de WhatsApp revelaram uma engrenagem robusta para a perseguição de conservadores. Tem o vídeo do André Marsiglia e eu vou trazer para você, tá bem? Doutor André Marsiglia, como sempre, explosivo, e tem o vídeo, então é bom que se traga o vídeo do Marsiglia para explodir tudo aqui para você. Quantos likes esse vídeo merece? Quantos likes merece esse vídeo? E eu preciso de você fortalecendo o nosso canal. Então mete like aí, informações precisas e de conteúdo que você deve ajudar o programa, que você não encontra por aí não. O que eu vejo por aí é muita gente fazendo uma bagaceira aí, um negócio muito estranho. Aqui a gente preza pela qualidade da informação. Tá bem? Eu tenho que vender meu peixe. A gente faz o negócio direitinho. Eu é que sei até que hora que eu fico trabalhando aqui, enquanto você vai dormir ou enquanto você está dormindo, o gordinho está trabalhando. Então eu preciso valorizar o meu trabalho. E você quer valorizar o meu trabalho, o Pix está aqui embaixo. Não é possível que você vai fazer essa desfeita e não vai colaborar com o nosso programa. Tá feliz? Então ajuda quem traz as informações para você. Beleza? O Pix está aí. Vamos ouvir o doutor. 3 coisas que me marcaram profundamente na descoberta desse núcleo, desse departamento de eugenia ideológica existente dentro do gabinete do ministro Moraes e que foi revelado pela Vaza Toga 2. Veja, um departamento de eugenia ideológica já é algo que nos deve aterrar, porque óbvio que você separar as pessoas, inclusive violando o princípio da igualdade, violando qualquer princípio básico do direito, separar as pessoas por ideologia é algo que a gente via em regimes totalitários, que a gente via na Alemanha fascista, na Itália fascista, nesses regimes que a gente não quer ver mais, obviamente. Mas, porque veja, quando você separa as pessoas por ideologia, o que te impede amanhã de separar as pessoas por qualquer outra razão? O que impede amanhã de você separar as pessoas por raça ou separar as pessoas por qualquer outro motivo? Mas me chocaram 3 coisas especialmente. Primeiro, como eles se dedicaram a senhoras de cadeira de rodas, senhoras de 70 anos que ficavam presas por ideologia, porque eram dessa ideologia de direita, porque eram bolsonaristas. O segundo fato que me chocou é que eles pegavam inclusive fatos passados. Então não é que eles olhavam e falavam assim, se a pessoa se dedicou ou não ao dia 8, não, olhavam os fatos do passado. Então se a pessoa lá em 2018 falou mal do PT, eles deixavam aquela pessoa presa. Então não era uma questão referente sequer ao dia 8. E o terceiro ponto que me deixou chocado é a desumanidade. Então a gente tinha ali, por exemplo, assessores dizendo que cada um receba o que merece, ou seja, 2 pontos, a prisão. Então, não havia isenção, não havia imparcialidade, não havia sequer humanidade nessas pessoas. A Vaza Toga 2 revelou que nós temos um Brasil despedaçado, nós temos um direito destruído, nós vamos ter que reconstruir esse país. Ai, minha gente. Parabéns, doutor. Tá bem? Parabéns mesmo. Doutor, ele é advogado constitucionalista, tá? Esse é especialista em Constituição Federal e ele, mais ainda, liberdade de expressão, tá? Liberdade de expressão. Parabéns, doutor André Marsiglia, que continue sendo essa voz, tá? Os 3 pontos mais graves que encontrei nos arquivos da Vaza Toga 2.
Isso daqui, meus queridos, é motivo de vergonha para o nosso Brasil. O Brasil, ele não está sendo envergonhado não só lá fora, mas aqui dentro também, tá? As consequências a gente começa a sentir e ver. Esse Brasil, tá? Está pegando fogo. Brasil está pegando fogo. É manifestante nas ruas. Isso pode explodir. Eu não estou falando que ninguém vai lá fazer. Eu não estou falando que as pessoas vão lá quebrar as coisas em Brasília. Não é isso não. Estou dizendo que pode haver uma explosão popular aí, tá? E muita gente aderir a essas manifestações. Vem a manifestação do dia 7, daqui a um mês. E aí 7 de setembro, meu querido. Aí é tradição no Brasil. Tá? É tradição. Na Paulista, em Brasília, abarrotado de pessoas. A casa do Bolsonaro, estão querendo até expulsá-lo de lá. Exatamente. Eu conheço o condomínio, já entrei lá. A mãe do Victor residia lá, a 2 quadras da casa do Bolsonaro, tá? E eu conheço o condomínio. Não é um negócio assim também de alto padrão, algo... não. Mas é um lugar, né, de silêncio, tranquilidade. E, meus queridos, tá virando um caos. Os manifestantes estão fazendo vigília, cantando hino nacional, orando, rezando, usando o megafone. Alô, Bolsonaro, nós estamos aqui! Na casa, em frente, o condomínio, tá? E vou falar um negócio pra você. Estão pedindo até expulsão já do Bolsonaro de lá. Tá? E o que acontece? O povo nas ruas. Só que, meus queridos, o brasileiro sente vergonha de muita coisa. E principalmente, como eu estava falando, de algumas atitudes que a gente tem que esperar vir lá de fora. Tá? Aí algumas pessoas... O Lula, né, está classificando quem está batendo palmas, apoiando as sanções que estão vindo dos Estados Unidos como inimigo da pátria. Dessa pátria? Essa pátria mal parida? Essa pátria aí? A pátria é de Lula. Não estou falando do meu Brasil brasileiro, nosso Brasil que nós amamos. Não. Estou falando dessa pátria. Somos inimigos da pátria. Desta pátria aí, ó. Que tem os modos operantes de Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, alguns. Essas atitudes que foram reveladas agora pela Lava Toga 2. Já temos uma Lava Toga 2, meus queridos. Aí nós somos inimigos dessa pátria. Prazer. Inimigo do Brasil que vocês criaram. Não do nosso Brasil. Do Brasil onde eu tenho orgulho de criar os meus filhos. Tá? Não desse Brasil. Do Brasil, que eu digo o Brasil de vocês, mas o nosso Brasil... Aí não sou inimigo do nosso Brasil, não. Sou inimigo do Brasil que vocês criaram. Do Brasil que vocês criaram por conta de suas ideologias satânicas. Onde já se viu alguém usar uma postagem antiga? Fulano estava no dia 8. Ah, é? Vê se ele é patriota. Vê se ele é bolsonarista. 2018 ele falou mal do Lula. Ah, então pode prender. Esse é... Caracas, meu. Vocês estão tendo noção do que é isso? Meu Deus do céu. E o Tagliaferro. Gente, o Tagliaferro, tem gente dizendo assim, mas ele é cúmplice. Ele era da patota, meu. Ele era da bagaceira. Ninguém tá livrando o Eduardo Tagliaferro, não. Só que se ele pode ajudar, ele tá querendo revelar, deixa o cara falar, meu. Deixa o cara falar. O Tagliaferro, ele quer falar?
Deixa ele falar, ele está disposto a correr sérios riscos, inclusive já nem mora no Brasil mais. Deixa o cara falar, meu. Eu já falei isso daqui. Se Eduardo Talhaferro não tivesse sido mandado embora, por que ele foi mandado embora? Ele se envolveu numa agressão familiar, foi preso, virou um escândalo, mandaram ele embora. E aí ele começou a disparar contra Alexandre de Moraes. Vazar as coisas, deixa o homem fazer o papel dele, tá? Ah, mas ele é cúmplice. Era sim. E até digo mais, se Eduardo Talhaferro ainda estivesse lá, recebendo o saláriozinho dele e, de uma certa forma, né, gerando prestígio, sei lá, né, qual era o prazer dele, ele estaria lá ferrando com a vida da direita também. Do mesmo jeito que ele atendia algumas ordens. Mas segundo ele, né, eu não gosto dessa jogada, né? Ele quis dar uma de inocente. Ai, algumas coisas eu não sabia que era assim. Aí depois eu fui descobrindo, aí o cara começa a assumir um papel de santinho. Mas não é santinho não, viu, Eduardo? Tá? Não é santinho não. Presta atenção nessa matéria aqui. É por isso que esse Brasil é o que é. Lembra que eu te falei que dá vergonha de muita coisa que acontece aqui? Olha isso daqui, gente. Olha isto daqui. Ex-presidente da OAB defende bala na nuca de Bolsonaro. Atual secretário de governo do município do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. Anotou? Felipe Santa Cruz. Usou as redes sociais para repercutir a prisão domiciliar do Bolsonaro. O que ele disse? Bala na nuca de Bolsonaro. Sabe quem é o cara? Ex-presidente da OAB. Aqui, ó. Michele reage à fala do ex-presidente da OAB que pediu bala na nuca para Bolsonaro. Felipe Santa Cruz comemorou a prisão domiciliar do ex-presidente da República com linguagem agressiva e baixo calão nas redes sociais. Vagabundo da pior espécie que existe. Deveria, daqui a pouco vai fazer o quê? Um videozinho pedindo desculpa, dizendo que é uma metáfora. Lembra do cara da Bahia que falou que tinha que pegar Bolsonaro e todos que o elegeram e colocar numa vala e enterrar? Quem se lembra disso? Aí agora me aparece mais um aí, um tremendo, deve ser, eu imagino, né, como deve ser a secretaria que esse cara comanda. E como era a OAB em sua gestão. E a Michele Bolsonaro foi pra cima com gosto de bala, tá bem? Meu Deus do céu, gente. Olha como está o nosso país. É por isso que esse Brasil é o que é, gente. Em seu perfil no Instagram, a Michele compartilhou o conteúdo publicado por Santa Cruz e afirmou: para esses que desejar a morte é considerado liberdade de expressão. Não é sobre o que se fala, é sobre quem fala. Olha o que ele comentou. Hoje é dia de festa. Essa merda que matou tantos da pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. Traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria pena de morte. Bala na nuca. Olha só o que o cara defendeu. No mundo dele, né? Vai saber que mundo esse cara vive. Não é? No mundo dele é traição e pena de morte. Não é isso? Pois é, minha gente. Tiro, porrada e bomba, tá? Olha essa informação aqui, meus queridos. Essa matéria aqui me deixou bem empolgado, tá? Ó, União Brasil e PP irão aderir à oposição e obstruir votações no Congresso. Partido tem, juntos 4 ministérios do governo Lula. Congressistas pressionam pela anistia aos presos do 8 de janeiro e impeachment de Alexandre de Moraes. Partido União Brasil e também o PP fecharam questão, abandonaram Lula. Presidente do PP
o senador Ciro Nogueira afirmou nessa terça-feira, é engraçado, né? Ele não assinou ainda o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas tá bom, vamos lá. Ele afirmou nesta terça-feira, dia 5, que seu partido e o União Brasil irão aderir à oposição e obstruir as votações na Câmara e também no Senado. Segundo o que foi apurado pelo Poder 360, o União está sendo pressionado pelos congressistas da oposição, mas ainda não há nada oficial. Internamente, a oposição é de que uma parcela do partido não quer contrariar Davi Alcolumbre. No fim desta manhã, senadores e deputados da oposição ocuparam o plenário das casas em retaliação ao STF e à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado, Davi Alcolumbre, a pautarem a PEC do fim do foro privilegiado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o PL da anistia que está parado na casa. O PP e o União, eles têm juntos 4 ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os congressistas ocuparam as mesas diretoras e estiveram, impedidas as votações do plenário. Então, nós temos aí a adesão de 2 partidos de centro que se uniram à oposição aí e estão pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, o fim do foro privilegiado e tantas outras situações aí que nós precisamos destacar aqui no nosso programa. Beleza? Gente, o Pix está na tela, colabore, ajude o Aborda Notícias. Beleza? Aqui, ó, ainda dentro desse assunto, dá um zoom aqui para você, bem legal. E também centralizar aqui, que ficou fora de rota. Mota cancela sessão e convoca reunião de emergência após a obstrução. Fábio, o que é isso? Os parlamentares de oposição tomaram a mesa do presidente do Senado e a mesa do presidente da Câmara e falou: ninguém entra aqui mais. Aqui é nós que mandamos e agora deixa com a gente. Não vamos votar nada. Colocaram esparadrapo na boca e está causando o caos lá em Brasília. Os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram que vão discutir com líderes partidários resposta à ação da oposição. Em meio a protestos da oposição na Câmara, Mota fala em diálogo. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento, diz o presidente da casa. O parlamento é tudo e não é nada, né, Hugo Mota? Como sempre. O parlamento é tudo e não é nada. Porque pensa num negócio que não tem poder e basicamente não serve pra porcaria nenhuma. Porque é feito por bananas. Alcolumbre rompe o silêncio sobre a ocupação do Senado. O presidente da casa critica os parlamentares que estão na mesa diretora desde o fim da manhã desta terça-feira. Lembra que eu te contei? Eles foram lá e falaram: não, aqui quem manda é a gente. Estamos sentadinhos aqui, né? Estou cansado, sem pressa para sair. E na hora que vocês pautarem o que nós queremos, nós saímos daqui. Obviamente vai criticar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é? Mas os parlamentares podem fazer isso, né, Alcolumbre? Faz o L. Vai lá chorar no colinho do papai Lula e do maninho Xandinho. Prisão domiciliar de Bolsonaro não deve ser submetida à primeira turma do STF. A nova ordem de Moraes veta visitas e também uso de celular e reforça a tornozeleira. Alguém vai ter que julgar esse negócio, hein? Né? Quem será? A decisão que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar não deve passar por análise de outros magistrados da primeira turma. O ministro Alexandre de Moraes exerceu prerrogativa individual ao impor a medida. Ele se embasou na suposta quebra de condições impostas em julho. Olha aí, minha gente. O cara nem vai jogar na primeira turma. Tá? Eu queria ver o voto do Fux, que o resto a gente já sabe. Iriam votar aí pela apoiando a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Ao contrário de Bolsonaro,
Collor não foi impedido de receber familiares nem de usar telefone. É porque Collor é Collor, meu irmão. Não é Bolsonaro, né, Collor? Não é? Pois é. Para o Fernando Collor, que também está em prisão domiciliar, ele não recebeu tantas sanções quanto Jair Messias Bolsonaro. 2 pesos, 2 medidas, cada caso é um caso, não é? Esse outro não é de direita, diz que é, mas para mim é da direita do Teatro das Tesouras, né? Pois é. Ambos os ex-presidentes da República estão em prisão domiciliar. As medidas cautelares impostas a Bolsonaro, no entanto, são mais rígidas. É que Bolsonaro é uma ameaça ao sistema. Bolsonaro é uma bomba ao sistema. Tá? Então, não adianta. Tá bem? Não adianta. Eles vão explodir aí contra Jair Messias Bolsonaro, com certeza. Tá bem? Vamos dando sequência aqui na programação. Deixa eu me ver o que mais tenho aqui para você. E os líderes da oposição, eles estão aí solicitando, né? Para visitar Bolsonaro em prisão. O líder do PL, também da oposição na Câmara dos Deputados, entraram com pedido a Moraes para visitar o ex-presidente. Será que vai permitir? Aliados políticos podem visitar? Sei não, hein? Deixa eu só me ajeitar aqui que a coluna tá sentindo, tá? Aqui eu não tô naquele meu troninho lá do estúdio, não. Deixa eu dar uma relaxada aqui que a coluna sentiu, tá bem? Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, estamos ao vivo com você. O seu Pix, meus queridos, ajuda demais. Nosso programa precisa de você. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui, nós somos dependentes da sua ajuda. Nosso canal está crescendo. Fábio, eu estou feliz que o canal está crescendo. Muito obrigado, tá bem? E vou contar para você. Tudo que nós fazemos aqui é resultado de muito trabalho e, acima de tudo, de investimento de pessoas comuns, pessoas de bem, que querem o melhor para essa nação e que enxergaram em nosso canal uma voz da verdade. E eu sinto orgulho também de estar aqui todo santo dia com você. Todo santo dia com você. Para você ter uma ideia, a gente tem até equipamento de viagem, né? Eu estou em viagem, estou no estado de Rondônia por uma questão familiar, de saúde, e não poderia deixar de trabalhar, tá bem? Então a gente tem um equipamento, né, de viagem, câmera, iluminação, microfone, mesa de som, computador, e tudo isso custa grana, tá? E o que eu quero pedir para você é uma ajuda para que a gente possa continuar mantendo o nosso programa, beleza? Se você puder ajudar aqui o programa, qualquer valor, gente, você fortalece o meu programa. 11 95275 3898. Dá essa moral aí. Venha cá, venha ajudar o gordinho. 11 95275 3898 para você ajudar o Abordo Notícias. Pix qualquer valor. 11 95275 3898, gente. Dá essa moral aí para o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum de nossos programas, porque essa semana promete. Nós poderemos ter uma semana magnífica. Então fica de olho. O Gordinho vai estar cobrindo as manifestações que acontecem aí durante a semana e também no próximo final de semana, tá? Já está tendo manifestação o tempo todo. Brasília, São Paulo, outras capitais, outras cidades importantes no Brasil estão se manifestando, tá bem? E nós estaremos trazendo tudo para você nesse canal. Pix aí, gente, para você ajudar, tá bem? Pix para você ajudar. Por favor, gente. Dá essa moral, tá bom? Eu preciso. Ai, Fábio, a gente não vem com conversinha fiada, não. Eu preciso mesmo da sua ajuda. Em viagem, né? A gente gasta pra caramba, né? Tudo complicado. Então o que eu vou pedir pra você, por favor? Tá bem? Não custa você dar uma força aqui. Não custa, tá? Não custa. Então, o que eu peço encarecidamente
para você. Uma ajuda, tá bem? De qualquer valor aí, para você ajudar aqui o programa, tá? Deixa eu só retornar aqui que eu fiz besteira aqui. Então, o que acontece, gente? Por favor, qualquer valor aí, através do Pix, que está na tela aí, para você ajudar o nosso programa, para você fortalecer aqui os nossos ideais. 11 95275 3898, tá? É esse daqui, ó, Pix na tela, tá bem? Eu estou tentando colocar aqui os nossos comentários, né? Pra galera acompanhar. Deixa eu ver se é isso. É isso. Show de bola. Beleza? Pessoal, então ajuda o programa. 11 95275 3898. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Manda qualquer valor aí e eu vou ficar feliz do lado de cá.